nosso primeiro dia na APAS e a gente está com muita novidade, muita solução para você. E a gente hoje vai começar com um grande parceiro nosso, o Vancler Vieira, da PGS IT. E ele também traz soluções importantíssimas, né, Vancler, para o supermercadista. E queria que você começasse aí contando, então, um pouquinho sobre você. Que tipos de soluções são essas que você está trazendo? Obrigado por eu estar aqui com vocês. Realmente é uma honra estar aí com o Amigo Fiscal. A PGS é uma empresa que tem 46 anos já de mercado. Quanto tempo? 46 anos. Caramba, tem mais do que eu de vida, ó. É. Eu já digo logo, tem mais do que eu tô novinho. Eu também, sou mais novinha que É. a PGS. PGS tá mais velho que eu. Né? Estamos na segunda geração. Legal. Legal. Familiar? Familiar. É igual a gente, aqui é pai e filho também. Começou É, assim também. aqui é a mesma coisa. A gente começou em Caxias do Sul, depois fomos para Porto Alegre, Criciúma, Florianópolis, Curitiba. E Foi dominando o sul e agora chegou em São Paulo. chegamos em São Paulo. Então, nós nascemos, né, com uma locação de equipamentos de copiadoras na época ainda, né? Começou com Xerox. Começamos com Xerox. Minolta, Xerox, Aham. aquelas máquinas que faziam cópias, né? Mecânicas ainda. Vocês alugavam A gente isso. alugava. E desde aquela época, né? A gente viu que tinha vários benefícios para os nossos clientes. Ó, Em vez de adquirir o produto, alugar a máquina. Isso. estava mais barato para o cliente. Isso é que ano? 46 anos atrás. Quer dizer, nós estamos falando de época de 70. Depois a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu com esse mercado, porque desde dos anos 2000 tiveram algumas inovações aí legislativas que são benéficas para o pessoal e a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Mas arrepia e conta aí mais da história. Assim, Vocês começaram com o aluguel das máquinas. Começamos a olhar das máquinas e já há 22 anos a gente trabalha muito forte com a parte de automação do varejo. Automação de varejo. Então a gente trabalha desde a parte, de uma empresa, recebemos a planta baixa e temos totais condições hoje de fazer o cabeamento lógico, cabeamento físico-elétrico, Não, de uma forma curada para que os equipamentos fiquem confortáveis em termos de energia, né? Não tenha sobrepicos. E com isso a gente consegue preparar PDV, preparar servidores, infraestrutura wireless, toda a parte que compõe a tecnologia da loja, a gente entrega funcionando para os clientes. eu tinha que ter te conhecido antes. É verdade, é verdade. Eu inventei de... Eu sou empreendedor serial, gosto de empreender, e a Carol fica querendo morrer com isso. Fico. Chega, coloca seu foco aqui. E aí, numa dessas aventuras, né, eu comprei uma fábrica. Mas, Vancler, apanhei tanto com a montagem das máquinas, com energia, e não tinha energia, e não tinha cabeamento certo, e o cabeamento era subdimensionado, que eu apanhei porque não tinha alguém que era do ramo que conhecesse isso, foi um absurdo. Mas eu imagino o seguinte, eu queria que você contasse uma coisa. Então, o S é de solução ou não? Eu vi lá, PGS ou não? Não, É só curiosidade, porque você começou dizendo que era uma empresa de soluções, né? exato. Mas o S não é da solução. São acrônimos que a gente usa dos primeiros sócios da empresa. Alguns já nem são mais sócios, né? Mas o PGS continua até ter uma marca muito forte, É a principalmente marca, no Sul, claro. né? E agora aqui em São Paulo também já bastante conhecido em alguns grandes pontos. Então, se eu tiver, no dia que eu montar minha loja, Carol, se ela deixar, Tá proibido. me conta, o que é que a PGS pode fazer na minha loja? Então, resolvi montar minha loja. Eu contrato vocês para fazer o quê? Bom, pode começar com o projeto. Então a gente vai dizer assim, olha, para montar com a loja do jeito que você quer, com o PDV, com a infraestrutura wireless, uma parte de... Se for uma loja de um supermercado, tem a parte de frios, parte de FNB, então a gente fornece as balanças, a gente fornece toda a parte de PDV, toda a parte de infraestrutura wireless para botar os coletores embaixo dela, para botar os terminais de consulta de preço. Não só a instalação disso, mas você fornece os equipamentos também. Também. Entendi. Que ele pode ser adquirido pelo cliente ou a gente pode locar toda essa expansão para ele. Você compra e ele paga um aluguel para Eles você. pagam um aluguel. Esse aluguel pode ser um contrato de 3 anos, de 5 anos, de 8 anos. Depende muito do produto. Tem produto que tem uma vida útil mais curta, tem produto que tem uma vida útil mais longa. A gente tem produtos, por exemplo, da Toshiba,
computadores, né? Que hoje nós temos clientes que vivem há 15 anos e não trocam os PDVs. Ele tem um PDV de 15 anos e não dá pau. Continua funcionando. Esse cliente, especificamente, ele tem hoje 1.100 PDVs. E tem uma média de 40 chamados por mês. Tem 1.100 PDVs. Isso é muito pouco, um tempo de vida útil tão grande. Eu acho que tem gente que tem 3 PDVs que tem 40 chamadas também. A infraestrutura é tão ruim, tão precária, que continua tendo os mesmos 40 chamadas. Tem esse padrão, né? Então, se você quiser ter um equipamento com uma longevidade maior, a gente tem produtos que têm esse perfil. Você já conhece o que funciona e o que não funciona. Se você quer dizer, não, eu quero trocar de tecnologia no prazo mais curto, por exemplo, a cada 5 anos. Então, eu tenho alguns equipamentos que vão durar esses 5 anos. Daqui a 5 anos, você troca uma tecnologia mais nova. Uhum. E, Vancler, hoje você faz a venda e o aluguel desses Ou o aluguel, o que o cliente achar melhor. O aluguel tem várias vantagens. Tem mesmo. Vocês conhecem muito bem isso. É. Né? No âmbito fiscal, é muito melhor ele alugar do que comprar. E no âmbito de valores, aí, de preço... Operacional, vale a pena? Vale muito a pena. Por quê? Quando você compra um equipamento, primeiro você tem aquele desencaixe maior da aquisição. Você imobiliza esse produto. É o que as pessoas chamam de CAPEX, e as pessoas não sabem o que é, né? CAPEX é isso, é o capital que você coloca em ativo, né? Em vez de capital. Legal. E aí sugere que ele use o OPEX. Exato. Né? Que é a despesa que vai manter a loja dele rodando. Então, com isso, ele tem um valor fixo durante o mês, que ele sabe qual é, e quando a gente loca o equipamento, a parte de manutenção está inclusa. Então, se o equipamento apresentar qualquer problema, ele não vai ter um custo adicional por isso. Quando ele locou, ele tem um seguro desse equipamento que vai estar funcionando. Se eu comprei, o risco agora é meu. O equipamento é meu, o risco é meu. Se ele alugou, o risco agora é seu. E aí você vai fornecer, além do produto, a manutenção dele. A manutenção ou a troca do equipamento. Eu vou falar um negócio, sabe o que eu tenho medo disso? Agora você tem a chance de tirar esse meu medo. Vamos lá. É dizer assim, não, agora o equipamento é seu e deu um problema na minha loja. Cara, você só vai aparecer lá semana que vem e eu tô com a loja lotada e você não tem gente para ir fazer manutenção para mim. Não. Isso eu morro de medo. Fique tranquilo, está tudo, como é que funciona? Está tudo contratual. Nós temos o SLA de atendimento e o SLA de solução. SLA, então, é um nível de garantia de serviço. Exato. Tentando traduzir para a galera. Então, assim, ele pode... Se for um serviço crítico, né? Ele diz assim, eu não posso ficar mais de 2 horas sem o equipamento. Eu só tenho um PDV na minha loja. Então, nós vamos nos preparar para que em 2 horas você tenha aquele equipamento funcionando em caso de qualquer defeito. Seja uma troca de equipamento, seja um atendimento no site, né? Ou seja, o meu técnico vai até lá para fazer a substituição ou para fazer a manutenção. Geralmente se trabalha com 12, né, 24 horas de atendimento de SLA. Quando você tem mais de um PDV, por exemplo, loja de mercado, você tem 8 PDVs. Se você tiver um inoperante, você não parou a loja. Né? Então, se um dia ou 2 eu conseguir ir lá fazer a manutenção, você vai estar satisfeito. E o seu custo vai ser menor. É verdade. Então, maior o prazo que eu tiver para atendê-lo, menor o custo. Menor o custo. Claro, menor a sua exigência. É uma questão de equilíbrio. O Vancler falou que ele pode fazer isso em 1 dia, 2 dias. Se eu tiver uma lojinha pequena, eu falo assim, cara, eu não posso esperar um dia inteiro que vai acabar com a minha loja. Você tem algum jeito de atender e dar esse suporte mais rápido? Claro, em 2 horas a gente consegue fazer um SLA que vai te dar o atendimento que você precisa. 2 horas não chega nem o iFood lá em casa. Se você conseguir fazer isso, está resolvidíssimo. Porque a ideia, quando você tem uma situação crítica como essa, quando você tem só um PDV, não pode ficar... Porque geralmente ele vai ter problema naquele dia que a loja está cheia. Quando não pode. Quando não pode. Só tem problema quando não pode. Deixar sem o teu PDV para faturar, e a loja estando cheia. Então a gente geralmente, nesses casos, a gente deixa um técnico sobre aviso, mas a gente também deixa equipamentos, né, para substituição. Exatamente. Então assim, nós vamos ter um kit de equipamentos que você utiliza. Primeiro resolve, substitui, e depois a gente vai fazer a correção do equipamento. Depois você descobre qual é o defeito. Primeiro você deixa funcionando. Exato. Legal. Além dessa vantagem de manutenção, de não precisar dispor de um capital
grande para investir. Quais mais vantagens ele tem no aluguel? Bom, tem a parte tributária, né? E aí eu gostaria que o Fabrício comentasse um pouquinho, porque essa parte é extremamente importante. A maioria dos clientes não sabem, né, dessa parte. E pior, né? Muitas vezes deixam para trás alguns impostos importantes que poderiam É recuperar. verdade, né? Bertrand. Aí a palavra para o especialista. Exatamente. Não, é O verdade. que você diz sobre isso? Quando a pessoa olha essa questão operacional, já é super importante, né? Operacionalmente, a locação ela é muito importante se você tem um parceiro ponta firme que não vai deixar sua loja parar. Mas tem uma segunda coisa que é muito importante, que é a possibilidade dele ter uma redução, a gente chama do custo de operação total, né? Porque eu tenho dois custos. Um primeiro é o custo, o que eu pago para o Van Cleer é uma coisa, mas o quanto de fato está me custando é muito menos quando eu alugo. Por quê? O valor que eu pago para o Van Cleer é um valor de locação. Essa locação, ela é uma despesa para a minha loja. Como despesa, se eu tiver no lucro real, fique claro, lucro real, essa despesa ela é dedutível do imposto de renda, ela é dedutível da contribuição social e ela ainda tem crédito de PIS e COFINS. Por locação de equipamentos, ela tem crédito de PIS e COFINS. Então, nós estamos falando de 9,25 de PIS e COFINS, mais 34 de imposto de renda, já foi para 42,25. Basicamente, a gente, se for para arredondar, eu dou 100 lão para ele, mas me custou 50. Quer dizer, é fantástico essa conta, tá todo mundo ganhando, né? E eu ainda garanto que eu vou ter possibilidade de trocar de equipamento sem ter que fazer um aporte grande. Eu vou ter alguém que vai garantir que minha loja está rodando em pouco tempo, ou no tempo que nós combinarmos, né, no tal do SLA, que é esse nível de garantia de serviço. E eu otimizo a carga tributária, eu pago menos imposto porque estou tendo todo esse benefício para a minha loja. Então é fantástica essa locação dos equipamentos. Você sabe que na Mix Fiscal a gente tem dois tipos de serviços. Um serviço é o monitoramento fiscal. Esse monitoramento fiscal é o serviço que a gente faz por meio da nossa plataforma online, que fica monitorando o cadastro de produto das lojas, monitora os documentos fiscais, XMLs vendidos, comprados, enfim. E a gente fica, então, acompanhando tudo isso para descobrir se esse cara está queimando caixa, tributando o que não precisa, assumindo riscos, não tributando o que precisaria. E a gente corrige esse cadastro todo dia para parar de queimar caixa, parar de assumir risco. Mas isso só olha o dia a dia, né? Olha o daqui para frente. Tem um segundo serviço que a gente chama de diagnóstico fiscal, ou revisão fiscal, ou recuperação fiscal, que significa olhar para aquilo que já foi feito na loja dele, olhar as declarações dele, da loja, e recuperar aquilo de crédito que ele teria direito e que ele não recuperou, ele não usou. Uma coisa é ter o direito, outra coisa é você exercer o direito. E uma das coisas que a gente percebe que tem bastante para as lojas que já descobriram a alocação de equipamento apesar de ter alocação, eles não aproveitam o crédito que poderiam. Então a gente consegue recuperar e botar esse caixa de novo na empresa. Então ele não aproveitou na hora certa, mas ele aproveita depois esse crédito e muitos outros. Crédito de erro de tributação, a gente consegue corrigir. Evita a exposição para ele não tomar multa de produtos que ele assumiu o risco no passado e nem sabia. A gente consegue pegar créditos de insumos, créditos de benfeitorias, enfim, uma série, e principalmente de locação de imóveis. Vale muito a pena fazer isso, e eu acho que as pessoas tinham que descobrir toda a gama de serviços e de benefícios que tem por meio da locação de equipamentos, mas eu acho que o que realmente impede é achar parceiros que sejam tão confiáveis como o PGS e que permitam que eles fiquem tranquilos mesmo, né? Eu sei que eu posso ficar tranquilo e minha loja não vai parar. E como é que é isso, Van Cleer? Quando você apresenta essa oportunidade de aluguel, você coloca ali os dois cenários, venda e aluguel. Ele já tem essa consciência, você percebe nos seus clientes essa consciência
do quanto na parte fiscal ele pode recuperar de crédito? Eu diria assim que na geração mais antiga tem muito aquela questão do ter, né? Então, assim, eu quero ter, eu vou pagar, é meu, né? Então, assim, na geração mais nova é a questão do usar, né? Então, exatamente. Eu quero usar esse equipamento, eu não quero que ele seja meu, né? Eu quero que ele seja eficiente para o meu negócio. Eu quero investir o capital no meu negócio, né? Então, na geração mais nova, é muito normal eles já nos procurarem com uma ideia de locação. Então, a gente sempre oferece, né, os dois cenários, porque a gente vê muita vantagem na locação, mas tem empresas que não estão preparadas ainda ou que não veem isso como uma oportunidade. E a gente respeita e faz a entrega tanto do equipamento vendido, e a gente pode fazer um contrato de manutenção para que ele fique seguro, se o equipamento der qualquer problema, ele vai ter o suporte dentro do prazo estabelecido. Garantia, né? Isso, da a loja locação. dele não vai parar. Correto. Legal. Só que sem ser aluguel, né? Ele acaba perdendo, né, na questão tributária, ele tem uma perda quando ele faz uma compra e não uma alocação. Você sabe Mas que às vezes ele não é lucro real, então ele também não tem esse benefício tão grande. Você sabe que às vezes, dependendo dos equipamentos, mesmo quando não é aluguel, por exemplo, essa manutenção, toda vez que ela for dada em equipamentos associados à industrialização, ele permite o crédito também. Então, mesmo sem ser locação, esta manutenção também daria crédito. Então, toda vez que você estiver falando de industrialização, de manutenção em máquinas da padaria, máquinas, às vezes, da rotisserie, máquina do açougue, enfim, tudo que é área produtiva, tudo que for equipamento, enfim, manutenção feita em área produtiva, ela pode sim dar direito a crédito. De PIS e COFINS. Eu vou falar com o especialista? Mas é uma coisa bem legal. Isso às vezes fica para trás e a pessoa não aproveita e a gente Não, né? E a gente pode recuperar isso por meio do diagnóstico. Legal, Vancler, cara, prazerzão, que legal ter você aqui com a gente. Muito bacana ter esse bate-papo com vocês. Conhecer um pouquinho mais dessa parte fiscal que é tão complexa no nosso país hoje, né? Sem o especialista fica tão difícil a gente conseguir fazer, conseguir receber, né, aqueles benefícios que nós temos direito e muitas vezes não usamos por desconhecimento total. É verdade. Legal. Obrigado. Conte com a gente, agora estamos juntos aí, né? Para ajudar. Hoje é só o primeiro dia, Hoje é só o primeiro dia e que legal ter você aqui com a gente no nosso stand. Obrigado, viu? Eu agradeço. Valeu, Vancler. Tchau, pessoal.